Olá galera, aqui é o professor Daí, certo? Para mais uma aulinha de revisão sobre MUV e queda livre dessa vez, tá? E aí eu trouxe as principais equações que a gente vai utilizar em queda livre, certo? E trazer também algumas dicas para vocês, algumas observações, tá? Eu tenho três equações principais, certo? Que é do movimento vertical e principalmente de queda livre. Só que lembrando a vocês que em queda livre, o que acontece? Há uma redução dessas três equações. Vejam, eu tenho duas equações que é de velocidade, a primeira e a terceira equação aqui, tá? E a equação aqui, a segunda, é a equação da posição. Todas as três eu posso utilizá-la, levando em consideração o seguinte conceito: em queda livre, tá? A velocidade inicial do corpo, velocidade inicial, é igual a zero. Porque o corpo está parado, certo? O corpo está parado. Então eu vou soltar o corpo, ele vai cair em queda livre. Lembrando que em queda livre a resistência do ar é nula, tá? Vou considerar. E, bom, o corpo vai partir do repouso. Então, minha velocidade inicial é zero. Então, as três equações aqui vai sofrer uma simplificação, tá? Então, essa velocidade aqui, ó, inicial, eu posso cortar, porque é zero. Aqui também, ó, veja. E aí ocorre uma redução das três equações, ok? Nesse caso, tá? Eu vou fazer aqui, eu vou reduzir as equações. Outra observação que eu tenho para fazer aqui é que a gravidade, que antes era letra A, tá? Agora eu vou substituir pela letra G, que é a gravidade, né, da nossa Terra aqui, que aproximadamente, nos nossos cálculos, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas, para facilitar nossas contas, a gente vai usar a gravidade da Terra aqui, a aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Pronto. Sabendo disso, simplifiquei as equações. Qual outra dica que eu vou dar para vocês? A equação de Torricelli, que é essa equação aqui, é muito confundida com a primeira equação da velocidade, tá? Veja, em queda livre, ok? Acontece muito da questão lhe entregar a altura, por exemplo, de queda do corpo. Tem um corpo aqui, um piloto, né? Posso soltar ele aqui. Tem uma altura de queda, tem uma gravidade, mas pode acontecer da questão em si, ela não apresentar para você, por exemplo, o tempo. Se a questão não der o tempo para você, gente, use a equação de Torricelli, que é a terceira equação aqui, certo? É somente nesse caso que eu vou usar a equação de Torricelli. Ou para calcular a velocidade, certo? Ou para calcular o deslocamento vertical, que será a nossa altura. Então eu posso também usar a equação de Torricelli para isso, tá? Agora, se a questão der o tempo, aí eu tenho duas opções. Eu posso usar a primeira, a depender do que ele está pedindo, e posso usar também a segunda se ele quiser calcular a altura, por exemplo. Porque eu tenho um tempo aqui, tá vendo? O tempo vai aparecer aqui, tá? E vai aparecer aqui também. Então aqui, se eu quiser a velocidade de queda livre, eu uso essa. Eu tenho a gravidade, tenho um tempo. Se eu quiser calcular a altura, posso usar essa equação porque eu tenho um tempo aqui também, ok? Então quando é que eu vou usar Torricelli? Lembre-se, só quando a questão não lhe entregar o valor do tempo de queda livre. Então a questão vai falar para você, observe os dados que você tem na questão, beleza? Daqui a pouco vamos para a revisão, fazer vários exercícios para a gente revisar essas três equações. Tá joia? Olá pessoal, aqui é o pessoal daí, passando para mais um vídeo aqui, certo? Essa aula de hoje vai ser uma aula rápida, só sobre exercícios de MUV e queda livre, certo? Para ser mais preciso. Para te revisar um pouquinho e treinar as equações de queda livre, aqui com essas três questõezinhas simples, mas que muita gente acaba errando porque não sabe simplificar as equações, tá? Então vamos lá, se liga nas dicas aí. Primeira questão, tá? Olha, veja só, primeira questão eu tenho aqui, certo? Por aí rapidinho, ó. Sobre a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, né? Que é a gravidade que a gente vai usar aproximado. Qual a velocidade que uma gota de água cai da torneira a uma altura de 5 metros, considerando que partiu do repouso? Importante você destacar esses pontinhos aqui, tá? Bom, partiu do repouso e a resistência, certo, do ar é nula. Bom, primeira coisa que tem que observar aqui. A gravidade que eu vou utilizar, certo, eu já estou lá em cima. O que mais que ele deu aqui? A altura. Então, a minha altura, vou até colocar aqui. H, né, é igual a 5 metros. Ok? Ó. Primeira dica que eu dou a vocês. Separe os valores que a questão lhe deu. Segundo, e não mais importante,
interpretar corretamente a questão. Veja, se a questão parte do repouso, tá? Então a velocidade inicial dessa questão, ó, vai ser zero, a partir do repouso, ok? Outra coisa, é uma gota de água que está caindo. Se está caindo, né? Vamos imaginar que uma gotinha de água caindo, ela está em queda livre, né? Ela parte do repouso, vai cair até chegar ao solo aqui, ok? A uma altura de 5 metros. Então, eu tenho uma altura, sei que a velocidade inicial é zero, sei a gravidade que é 10, ok? E pelo anunciado aqui das questões, né? Ele deu aqui 4 opções, eu tenho que achar a velocidade, né? Mas ele pergunta aqui, ó, qual a velocidade, né? Beleza? Veja, o que mais que eu tenho que observar? Ele não deu tempo de queda. Se essa gotinha está caindo aqui, ok? Eu preciso saber qual é a queda dela. Ele não deu, ok? Se ele não deu, o que eu vou fazer? Bom, se não tem a variável tempo, certo? A variável tempo na questão não deu, como eu já falei em questões anteriores, é porque eu vou precisar usar a equação de Torricelli. É nesse momento que eu uso ela, ok? Porque eu não tenho a variável tempo aí para poder trabalhar. E eu preciso achar a velocidade. Então, para adiantar, eu já coloquei os cálculos aqui embaixo, pelo menos na parte inicial, ó. Observe. Então, quando eu simplifico a equação de Torricelli, eu vou chegar nessa equação aqui, ok? Quem lembra lá da equação de Torricelli, velocidade ao quadrado, né, é igual a velocidade inicial, também ao quadrado, ok? Mais, deixa eu escrever aqui com a canetinha um pouco mais forte. Pronto, 2 vezes a gravidade vezes a altura, beleza? Então veja só, se a velocidade inicial é zero, então eu simplifico a equação e ela fica dessa forma. Lá, veja, ele deu a gravidade, então 2 vezes a gravidade, né, vezes 5, que é a altura, h. Então, multiplicando tudo isso aqui, vai dar 100, certo? Metros por segundo ao quadrado. Esse 2 aqui não existe, não. Metro por segundo ao quadrado. Aí, o que eu vou fazer agora, certo? Eu vou... Pode tirar esse 2 aqui, que já pode cortar. Eu vou precisar tirar a raiz, né? Porque se eu tenho, ó, velocidade ao quadrado aqui, para eu tirar esse 2, eu preciso tirar a raiz quadrada. E aí, raiz quadrada de 100 vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Veja, eu tenho aqui uma raiz, certo? Exata, então eu vou ter um valor exato. Pronto, só isso. Já achei a velocidade. Se a gente voltar lá na questão lá em cima, qual seria a opção de marcar aqui? Seria a opção 10 metros, seria a opção D. Não é isso? Aqui, ó. Tá, ok? Partindo para a próxima questão. Se vocês tiverem dúvida, gente, pare um pouquinho o vídeo, olhe com calma, tá? Cheque com calma aí as dicas que eu estou passando. Mas eu vou seguir, eu partir para a segunda questão, para a gente não perder muito tempo, certo? Vamos lá, ó. Segunda questão. Vou ler rapidinho. Desprezando a resistência do ar, se um vaso que estava em cima de uma sacada caiu, levando 2 segundos, certo, para chegar ao chão, a que altura, ele quer saber a altura, vou até marcar aqui, a que altura o objeto estava, considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, vou da gravidade, ele também deu o tempo, né, de queda, ele diz que leva 2 segundos, 2s, 2 segundos aqui. Então veja, eu tenho o tempo, 2 segundos, eu tenho a altura, que é... Bom, a altura ele não deu. Um detalhe, eu não tenho altura, tá vendo? Então, quando a gente vai identificando as variáveis, a gente vai sabendo o que está faltando. A gravidade, eu tenho aqui, é 10, ó, metro por segundo ao quadrado. Pronto. Veja, eu tenho todos os valores aqui necessários, certo? Para calcular a altura, só está faltando a altura. Tem um tempo, tem uma gravidade. Vou usar uma equação aqui. Se o objeto está caindo, certo? Se está caindo e a resistência, eu vou desprezar a resistência do ar. Quando a gente despreza a resistência do ar,
ele está falando de queda livre, gente. Tá? É a mesma coisa quando ele fala, o objeto está caindo no vácuo. É a mesma coisa, ok? Então, para adiantar, veja só, eu já posicionei aqui boa parte dos cálculos, só vou explicar um pouquinho aqui, passo a passo, certo? Veja, para eu achar a altura, essa aqui é a equação da posição, vocês conhecem. Simplificada, né? Já que eu tenho queda livre, então a velocidade inicial aqui, ó, pá, vai ser zero, ok? E aí eu posso simplificar a equação. Gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. A gravidade eu já tenho, 10, está aqui, ó, tá? O tempo ele deu lá, 2 segundos ao quadrado, né? Então, resolvendo isso aqui, 2 ao quadrado vai dar 4, dividido por 2, né? Tudo isso aqui. Então, 10, ó, vezes 4 dá 40, tá vendo aqui? Dividido por 2, que no final, conta simples, ó, dá 20 metros. Então, altura, 20 metros. Então, qual seria a nossa opção aí? Se botar lá na questão, 20 metros seria letra B, não é isso? Marcaria aqui letra B, ó. Pronto, só isso. Então, primeiro passo, identifica o que a questão quer, certo? Identifica o que está faltando na questão. Se observa, se está falando de queda, desprezando a resistência do ar, no vácuo, estou falando de queda livre, ok? Vamos lá, partir para a próxima, né? Para a gente não perder muito tempo. Vamos lá, terceira questão aí, ó, rapidinho, na tela para vocês. Então, veja só, a terceira questão, vou até destacar aqui, questão bem bacana. Ela fala o seguinte, ó, um corpo é abandonado a uma altura de 20 metros, então eu tenho aqui 20 metros, né, num local onde a aceleração da gravidade da Terra é dada em aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, não é isso? Desprezando o atrito, certo? O corpo toca ao solo com velocidade, pronto, eu já sei o que eu preciso achar a velocidade. Eu não tenho. Quer saber qual a velocidade com que esse corpo vai chegar no chão? Não tem. Ok? É que eu tenho aqui, gente. Tenho aqui a altura, ó, 20 metros. Estamos aqui para vocês. Tenho a gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. E eu tenho, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, o tempo. Vamos lá. Será que eu tenho o tempo? Observe que o tempo de queda desse corpo, a questão aqui anunciada, ela não fala. Tá vendo? Ela não diz. Então eu não tenho tempo de queda. Só que eu não quero achar o tempo, eu quero achar a velocidade. Mas o que isso quer dizer na prática? Se eu não tenho um tempo, eu preciso usar a equação do Torricelli. Tá? Se o tempo não existe aqui, ele não está pedindo tempo para calcular, eu vou precisar usar a equação do Torricelli para achar a velocidade aqui. Okay? E aí eu já adiantei um pouquinho parte dos cálculos, ó, tá aqui, certo? Observe que a equação do Torricelli, ó, escrevi aqui, velocidade inicial 0, corta, certo? Vai ficar, ó, 2 vezes a gravidade vezes 20, que é a altura que está lá, ok? Tudo isso vai dar 400. Aqui o valor aqui embaixo, ok? Aí, para eu tirar esse 2 aqui que está do lado que tem o V ao quadrado, né? Para eu tirar esse 2 aqui, eu tenho que colocar a raiz, tá vendo? Ó? Essa raiz aqui. E aí, raiz de 400, para nossa sorte, tem exata, né? Raiz de 400 é 20, velocidade, então, 20 metros por segundo. Se a gente for olhar lá as opções, qual seria a opção? Letra A, né? Porque ele fala aqui, ó, igual a 20 metros por segundo. Letra A. Eu marcaria aqui letra A. Tá? Seria a resposta correta. Qualquer dúvida, gente, para o vídeo com calma. Olhe passo a passo, certo? Veja, observe que o resultado aqui embaixo, ó, foi bem simples. Só você interpretar corretamente os cálculos. Tá? Quem tiver dificuldade, refaça os cálculos. Isso vai ajudar muito a vocês. E também a memorizar a equação. Ok? Acompanhe as dicas, que vocês vão ter sucesso aí nas provas de vocês. Deixa o like aí no canal. E quem não é inscrito, aproveite e já se inscreva aí. Valeu, um abraço, bom estudo.